E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial sobre o Papa Leão, que sucedeu o Papa Francisco na condução da Igreja. E nós temos aqui a alegria de ter o primeiro Papa agostiniano na história da Igreja. E sobre essa tradição, sobre essa espiritualidade própria de Santo Agostinho, nós vamos também falar um pouco sobre isso. E por isso recebemos dois freis muito queridos, o Frei Maurício José, que é o provincial da Ordem Agostiniana, é também o provincial, e o Frei João Marcos, que também é agostiniano. Sejam bem-vindos. Eu gostaria que vocês se apresentassem, freis. Sejam bem-vindos. Bom dia, Padre Eduardo. É uma alegria estar aqui, nesse programa com vocês. Eu sou o Frei Maurício, sou o provincial da província agostiniana do Brasil, sou paranaense, na pequena cidade de Reserva, lá no estado do Paraná, mas atualmente eu resido em São Paulo, na capital. Bom dia, Padre Eduardo. Eu sou o Frei João Marcos, sou natural de Pernambuco, sou diretor do Colégio Santo Agostinho, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Até pouco tempo era missionário no Uruguai e pude colaborar um pouco também na construção dessa obra sobre o Papa Leão e a Ordem Agostiniana. Tenho certeza, Frei João Marcos, que todos nós e também muitas pessoas que nos acompanham ali de casa, todos nós nos alegramos com a escolha do Papa Leão como líder da Igreja, e pela primeira vez a Igreja escolhe um agostiniano. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho dessa repercussão na família agostiniana, entre vocês, a alegria de ter um Papa agostiniano. Bem, foi um misto de sentimentos, né? Alguns atônitos, surpresos. De fato, foi um momento de grande graça para nós agostinianos. Passado já um certo tempo da euforia, daquela alegria primeira, né? Nós vemos como Deus foi bom conosco, com a Igreja, mas também com a Ordem, de modo especial. Ao mesmo tempo, que responsabilidade, né? Porque a Igreja se volta para nós e olha o nosso modo de ser, a nossa espiritualidade, nossa história, e, de certa forma, busca uma referência para poder ajudar a acompanhar o Santo Padre, ou até mesmo ler os seus gestos, né? Então, para nós, ao mesmo tempo que foi um motivo de muita alegria, de muita graça, também se torna um motivo de responsabilidade. Porque como a Igreja se volta para nós agora, é o momento em que nós podemos colaborar, servir melhor. Acho que é um momento muito especial para a história da Ordem, em todos os fatores. Frei Maurício, diferente de várias congregações que foram fundadas na Idade Moderna, a Ordem de Santo Agostinho pertence a essa grande tradição das ordens antigas, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença entre ordens e congregações, e também sobre o contexto da fundação da Ordem de Santo Agostinho. Ok, Padre. Então, a Ordem de Santo Agostinho, ela não foi fundada exatamente por Santo Agostinho, porém... É inspirada nele, né? Inspirada nos seus escritos, inspirada na sua vida, inspirada na sua busca, inspirada, sobretudo, para aquela busca por um encontro profundo e pessoal com Deus através da vida comunitária. Então, Agostinho viveu isso. Agostinho viveu isso e deixou como herança. E, a partir daí, grupos começaram a viver aquela espiritualidade de Agostinho. E daí nasceu grupos, né, que, vivenciando essa espiritualidade, foram crescendo. Mas a ordem ela surgiu como ordem, né, a pedido da Igreja, no ano de 1244, como ordem religiosa, que o Papa Inocêncio IV reúne vários grupos espalhados, né, sobretudo na região da Itália, né, naquela região. Ele junta, forma a ordem, né, reúne esses irmãos que estavam dispersos, formando assim o que nós temos a Ordem de Santo Agostinho, né? Então essa ordem está presente desde 1244 como Ordem de Santo Agostinho, né, a qual nós fazemos parte, né, vivendo este carisma, esse ideal ao qual o nosso irmão, então Frei Robert, agora o Papa Leão, viveu e conhece, né, profundamente essa espiritualidade. Então a nossa história remonta de Santo Agostinho.
Inclusive porque o Papa Leão foi superior geral da ordem, né? Durante vários anos, durante mais de uma década, ele foi o superior geral também, né? Ele foi superior geral do ano de 2001 a 2013. Justamente quando eu entrei no seminário, ele era o superior geral. Inclusive, tem uma história que eu discutei agora, terça-feira, do então mestre de noviços aqui de Bragança Paulista. Ele estava contando que quando vinham os noviços, nosso noviciado internacional, vinham os noviços do Peru, ou então Frei Robert, que acompanhava os seminaristas, veio de ônibus, de Lima a São Paulo, para trazer os formandos. Eu achei um gesto tão bonito. Um homem que percorreu realmente a América de ônibus. Frei João Marcos, a gente sabe que Santo Agostinho está entre os grandes pensadores do cristianismo, sobretudo para a Igreja do Ocidente. Agostinho é sempre um farol, símbolo de um conhecimento profundo de Deus, de um conhecimento profundo da fé. E nós temos aqui um livro que faz referência a isso, que faz referência ao Papa Leão XIV, a Santo Agostinho e à Ordem Agostiniana. Muita gente certamente ou leu ou já ouviu dizer do livro As Confissões de Santo Agostinho, mas esse livro é também um livro imperdível para quem ama Santo Agostinho, não é, Frei? Isso. Esse livro, ele tem como objetivo que as pessoas possam compreender, ler o pontificado do Santo Padre a partir daquilo que é prévio, a partir da sua própria experiência de encontro com Deus, a partir da sua própria resposta vocacional. Portanto, neste livro, aquele que lê e não conhece de Santo Agostinho, nem da ordem, nem mesmo da vida do Papa, vai poder ter a oportunidade de ser introduzido àquilo que foi a formação do Santo Padre. Os aspectos da vida de Santo Agostinho, da sua teologia e doutrina, que moldam aquilo que é o ser agostiniano. E, portanto, daí pode-se fazer uma leitura mais profunda sobre aquilo que é o pontificado. Vejam, o Papa Leão, na primeira oportunidade que pôde, afirmou: sou filho de Santo Agostinho, sou agostiniano. Porque isso, de tal forma, molda a nossa identidade, né, Frei Maurício? Como religiosos agostinianos, como pertencentes a uma família, como filhos espirituais de Santo Agostinho, que isso não se contém. Então, a pessoa que tem esse livro, que lê, que se dedica, que estuda, vai poder ter uma boa base para compreender os gestos, as falas, as intenções, o modo como o Santo Padre age, tem um carisma próprio, tem um jeito próprio de ser, que é o nosso. E esse livro tem uma característica muito interessante, porque ele reúne textos, testemunhos de vários freis, isso, todos eles agostinianos. Isso. Mas tem um tema aqui que me chamou muita atenção, Frei, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a perspectiva mariana do Papa Leão. A gente já estava muito acostumado com o jeito mariano do Papa Francisco, e o Papa Leão conserva esse amor à Nossa Senhora. Sim. De fato, esse foi o capítulo que eu pude colaborar. A Mariologia do Papa Leão, a sua visão de Nossa Senhora, ela é marcada por duas características bem fundamentais. A primeira é a tradição da ordem, como a ordem venera Nossa Senhora, não é? Isso remonta desde a teologia de Santo Agostinho, que exalta Maria por sua cooperação como uma pessoa consciente, livre, que decide cooperar na história da salvação, e é muito mais bendita de Santo Agostinho, a Virgem, por haver gerado Cristo no coração pela fé, que pela carne. Não é pouca coisa gerar Jesus pela carne, mas se Santo Agostinho exalta a fé de Maria, então é porque ela coopera com o seu sim. Então, a partir daí nasce uma tradição na ordem de veneração a Nossa Senhora como nossa mãe, mas também como discípula perfeita. A ordem também tem algumas advocações marianas próprias. Nossa Senhora do Bom Conselho ficou bem mais conhecida agora através do Papa Leão, no seu gesto de se consagrar a ela em Genazzano, no santuário que a ordem cuida desde tempos imemoriáveis. Então, esse é um primeiro aspecto, né? A tradição teológica agostiniana, da nossa devoção como religiosos à Mãe de Deus. Mas um segundo aspecto que é irrenunciável na vida do Papa Leão é a piedade popular.
porque ele é um americano, nasce em Chicago, mas boa parte da sua vida como missionário é no Peru. E na região onde ele vivia, no norte do Peru, a região de Chulucanas e Trujillo, é uma região que vive e respira a piedade popular, diferente da nossa brasileira, mas ao mesmo tempo muito similar. Então, a partir daí, teologia e piedade popular molda a devoção e o modo como o Papa transmite o seu amor a Nossa Senhora a todos, como podemos testemunhar. Com teologia, com sermões, com homilias bem feitas, mas ao mesmo tempo com gestos. E é claro, nunca é demais lembrar que esse livro, todo ele muito especial, foi publicado pela editora Santuário, e aí na tela do seu televisor aparecem os dados principais para o contato, se você quiser adquirir esse livro. E é um livro interessante, Frei Maurício, porque a gente pode começar a ler de qualquer parte, como ele é feito por capítulos bastante autônomos, a gente pode começar com qualquer um dos temas. Talvez esse tema da piedade popular seja um tema interessante para começar a leitura, não é mesmo? Exatamente, padre. E uma das nossas buscas foi justamente produzir essa obra e apresentar juntamente essa colaboração com a editora Santuário, né? Justamente para fazer com que esse livro possa chegar a mais lares, mais lugares. Sabemos a força que tem a editora Santuário, a TV Aparecida, aqui a Casa da Mãe, quantas pessoas vêm aqui nessas livrarias aqui comprar esse livro. Então, eu vejo que é uma forma de conhecer realmente quem é o Santo Padre, através de agostinianos, que conheceram, todos aqui, conheceram, conviveram, né, com o atual Papa Leão. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade, uma obra feita por nós de uma maneira muito simples, porém com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação e, sobretudo, com este zelo e conhecimento, né? Porque somos agostinianos, como disse o Papa, somos filhos de Santo Agostinho, somos agostinianos, e apresentar essa obra junto com a editora Santuário, ficamos felizes como ordem, né? Ordem no Brasil, remontando as 2 províncias que fazemos parte. Então é uma obra que nós oferecemos, né, para o povo brasileiro, né, para que possam conhecer um pouquinho mais do nosso querido Papa Leão. Agradeço demais a presença de vocês. Santo Agostinho continua sendo esse grande farol, essa grande luz para nos fazer entender um cristianismo propositivo, alegre, e que o Papa Leão tenha saúde e coragem para liderar a Igreja de Cristo. É assim, Daniela, é assim que nós vivemos a nossa fé e que nós também aprendemos a aprofundar a nossa fé.